Existe uma pergunta muito fácil para os empreendedores responderem, para os empresários responderem, que é quais são as suas dores, quais são as oportunidades que ele vê do negócio. Mas quando você fala de aspectos culturais, muitas vezes fica um pouco de dúvida o que representa a cultura, se a cultura é a estratégia, o quanto que a cultura influencia no negócio, ou muitas vezes até mesmo a cultura é algo tão distante ou é algo tão fofo que a gente acaba não trabalhando em cima dela. E nesse episódio a gente vai tentar demonstrar o quanto que a cultura ela é vital em tudo que a gente está permeando na empresa, existe sempre o aspecto cultural desde o começo. Bora lá? César, eu vou fazer uma pergunta que vai soar um pouco pejorativa, mas não é, né? Na sua opinião, quem come quem? A estratégia que come a cultura que come a estratégia, ou estratégia e cultura que comem os founders com farofa? Ricardo, eu acho que a cultura ela acaba comendo a estratégia. Uhum. Se eu fosse, né? E acaba detonando também os founders, né? Quando você tem eu vejo em algumas situações uma incompatibilização entre talvez o que a gente deseja ser, né, com a prática ou do que a gente já é. Né? E aí existe uma incompatibilidade e aí você nunca vai ser aquilo que você almeja se você não tem aspectos culturais mínimos que vão te ajudar a chegar ali, né? Então, para mim, eu acho que a cultura, eu vejo estratégias que não estão alinhadas com a cultura e eu vejo que essas estratégias, nenhuma delas avança. Né? É isso que eu vejo mais claramente. E é muito difícil você montar uma estratégia que vai querer mudar a cultura. Né? Eu acho que até existem, a gente até já chegou a ter, né, nos nossos primeiros episódios, né, a gente tem exemplos ali de empresas que tentaram mudar o seu modelo de negócio e elas tiveram até ações drásticas para mudar por conta da cultura. Uhum. Né? E tiveram que criar quase que uma outra cultura para ela, uma outra empresa, né? A gente tem um exemplo lá da Aurum, né? Que fez isso, né? E ainda que seja uma mudança drástica, são mudanças que levaram quase uma década. A gente tem o case da Aurum, tem o case da Cortex, que a gente contou aqui, que foi 5, 10 anos transformando a empresa, né? Então, não é fácil você definir uma estratégia e querer mudar a cultura, né? Porque a cultura, ela é maior, ela vai sobrepujar, né, todas as estratégias que você vai fazer. Então, se não existir um alinhamento disso, eu acho que estão dando a resposta clara, para mim, a cultura come a estratégia e ainda lambe os beiços. Boa. Concordo, cara. Muito, muito boa. Saiu bem da resposta para uma pergunta capciosa. Parece um assunto meio de ovo e da galinha aqui, né? Mas eu acho que você já endereçou bem, assim, numa ordem de prioridade, o que vem primeiro. E eu acho que esse episódio ele tem um desafio extra aqui pra gente, porque a gente tá falando de duas coisas meio exógenas, meio gasosas, né? Assim, né? Cultura, estratégia é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, né? Se você perguntar, por exemplo... A gente acha muito fluffy, né? Muito fofinho, né? Fluffy, legal, cultura, e não percebe a importância. Buzzword, né? E tem aquela característica assim, se você perguntar em qualquer empresa... Para 5 pessoas diferentes, qual que é a estratégia da empresa, vai receber 5 respostas diferentes. Sim. E cultura, mesma coisa, né? Sim. Por mais que exista um esforço em decretar aquilo, em registrar, em comunicar, coisas que a gente vai falar aqui ao longo do episódio, ainda assim não garante que isso não vai continuar sendo algo exógeno e um pouco mais difícil de materializar. E eu acho que a tônica desse episódio que a gente vai trazer, né? A gente vai falar... principalmente aqui sobre cultura, né? E o efeito que a falta de uma cultura definida, né? E é importante dar ênfase para essa palavra definida, porque nunca existe falta de cultura, né? Alguma cultura sempre existe dentro das empresas, mas a inferência que isso tem na estratégia e o quanto isso ainda é subestimado, né? Então acho que isso dá um pouco da tônica do episódio. Se você está tomando conhecimento do Startups and DAOs agora, saiba que a gente tem a ambição aí de ser o podcast de cabeceira de empreendedores e empreendedoras. Se você já acompanha a gente, enfim, já ouviu alguns dos nossos episódios, garante que você já está seguindo a gente no Spotify e no YouTube. A gente tem essa novidade que a gente trouxe esse ano, a gente começou a gravar episódios em vídeo. Se você só tomou conhecimento dos episódios em vídeo, saiba que a gente tem 99 episódios gravados no nosso Spotify, a gente já cobriu diversos temas aí que tiram o sono de founders e de outros
agentes envolvidos no ecossistema de startup, certamente tem algum tema que pode te ajudar. Então, se você está curtindo, já dá essa força pra gente, segue a gente, dá 5 estrelinhas e principalmente encaminha para outras pessoas que podem se beneficiar desse conhecimento, que podem estar vivendo problemas dessa jornada ou que almejam adentrar essa jornada empreendedora um dia e que certamente vão viver cada um dos problemas que a gente aborda aqui. Essa é a melhor maneira de você ajudar outras pessoas e de ajudar também o programa aqui a continuar existindo. Bora lá, César, vamos começar a tentar, né, pegar esse assunto que ele é mais gasoso e trazer ele mais para solo, assim, né, por onde a gente começa, né, a gente tá falando aqui em cultura, qual que é o day one da cultura aí? Quando começa é quando você ou imagina que vai montar uma empresa, né? Sendo founder solo, ou você já tem um outro sócio, ou primeira pessoa que vai trabalhar com você, ou a forma que você vai atuar com o seu cliente, ali você já começa a expressar aspectos culturais, crenças fundamentais que vão direcionar muito de como você vai fazer, né? Eu acho que né, se a gente for falar os early days, né, de uma empresa, né, de uma startup, quando ela está começando ali, né, os founders já se preocupam de alguma forma de falar, cara, eu tenho um problema a resolver, como que eu resolvo esse problema, e por detrás de todas esses desejos e essa observação que ele fez de um mercado na qual ele quer atuar, ele já está imprimindo um pouco da marca dele de como ele quer fazer isso e as características ali muito pessoais, né, que ele espera que sejam perpetuadas na empresa, né? Muitas vezes isso não é de uma forma tão clara, né? Ele não escreveu, ele não precisou escrever, mas é o jeito dele atuar. Então, vamos pensar o nível de preocupação que ele tem com o cliente, o nível de preocupação que ele tem com as pessoas, né? O quanto que ele acha que é importante ouvir ou não o cliente, o quanto que ele acha que ele consegue entender melhor do que o cliente e ele vai ensinar mais o cliente do que ouvir tanto. Então, ou seja, tem aspectos que já vão ser moldados ali logo na ideação, né? Uhum. Não, perfeito. E, né, se eu fosse complementar o que você está trazendo, eu diria que pouca gente faz isso que eu vou falar, mas tão importante quanto a modelagem do negócio, que normalmente acontece nos early days ali que você comentou, né? Os founders, eles vão se juntar, vão jantar algumas vezes discutindo ali em torno do que é aquela ideia a ser desenvolvida. E aí dentro de ideia, vai assim, qual que é o mercado que a gente vai entrar, por que ângulo que a gente vai entrar nesse mercado, características do produto, características talvez de go-to-market e tudo mais. Pouco se fala nesse momento que tipo de cultura que a gente vai estabelecer ali. Mas dada a importância do que a gente está tentando trazer aqui, talvez tão importante quanto, se não mais, deveria ser assim, quais valores vão comungar nessa empresa que a gente vai passar os nossos próximos anos trabalhando? Quais são os valores, primeiro, que nós founders temos em comum aqui e quais são os valores que a gente vai procurar propagar, disseminar ou, na medida do possível, garantir que as pessoas que vão trabalhar com a gente também compartilham desses mesmos valores. Né? Tem um livro, né, que é uma referência legal, né, e até conversando com um amigo há pouco tempo, eu vi ele colocou essa referência, faz tempo que eu li, do Ben Horowitz, que fala, né, what you do is who you are, né? Uhum. É a capa, é o tema do livro, né? É o tema do livro. E é muito legal, assim, que tem até algumas coisas assim, falando que o que a gente faz que quando ninguém está olhando, né? Isso define muito das suas crenças e da cultura que você quer colocar, né? Sim. Então, talvez a definição, né, do que é cultura passa um pouco por isso, né? Ou seja, é aquilo que é mais profundo, que ele vai nortear um pouco das suas ações, de como você são os comentários, como é que você vai agir a determinadas situações, né? Eu lembro, assim, em situações de crise, geralmente a cultura, né, os valores que estão ali expressos na cultura, eles aparecem muito, né? Ou seja, você não abre mão de determinados valores por conta do que os outros fazem ou deixam de fazer para você, né? Ou seja, você tem princípios ali que são claros, que são quase que naturais, eles norteiam a sua forma de agir. Né? Então acho que a cultura tem muito a ver com esses aspectos, né? Não parece, né? A gente falando para algumas pessoas, parece ser meio fofo. Não é fofo. Sim. Ele define muito do que você é realmente. Né? Perfeito. Não, e talvez esse ângulo de enxergar como algo fluffy ou algo mais moderno dos últimos dias
que cria o tal do descasamento do que a gente quer tratar como assunto principal aqui do episódio, que é a inferência que a cultura tem na estratégia e vice-versa, né? Vale reforçar, assim, na lacuna de uma cultura definida, alguma cultura ali vai estar estabelecida. Se os founders eles perderam a oportunidade de eles decretarem, não tem jeito. A partir do momento que tem um grupo de pessoas trabalhando ali, alguma cultura ela já é existente. Sim. E eu acho que o problema ele começa quando os founders, a liderança da empresa começa a tentar trazer objetivos estratégicos do negócio que a cultura ela não é capaz de responder por aqueles objetivos. E aqui que a gente vê que tem um casamento direto, né? Por exemplo, né? A gente poderia citar, muitas vezes a empresa ela é uma empresa de serviço, de alto valor agregado, mas ali a empresa ela não compartilha de uma cultura de atender bem o cliente, por exemplo. E aí, como tem uma cabeça como se fosse mais voltada para produto, uma cabeça mais de volume, onde não importa tanto o cliente individualmente, e sim mais conseguir construir algo que resolve mais a dor daquele mercado. Se você tem essa incompatibilidade, né, de cultura com estratégia, provavelmente cada ciclo ali de OKR ou qualquer forma que você tem de traçar e medir objetivos estratégicos vai frustrar. Muitas vezes, ainda que a estratégia estava apontando na direção certa, e a gente já falou disso em outros episódios, a execução ela vai fracassar porque não tem essa associação entre a cultura e a estratégia, né? Sim, eu gosto também, eu já ouvi uma definição interessante de cultura, né? Que a cultura muitas vezes é esse guardrail que vai durante, né, o trajeto da empresa, né, o caminho que a empresa está seguindo, da sua estratégia, na sua gestão, no seu design organizacional, a cultura é aquilo que vai direcionando, né? O guardrail é aquilo que não permite você sair da estrada, né? Então, existe uma estrada da cultura, né? E o que você está fazendo, ou seja, você pode chegar por vários caminhos num determinado objetivo, tem várias estradas que chegam lá, né? Mas a sua cultura é uma estrada ali que vai nesse guardrail. E muitas vezes você pode ter um caminho que a sua estrada não vai chegar lá. Né? Por isso que eu falei lá no começo que talvez a cultura como a estratégia, né? Porque tem estratégia que você pode definir que talvez a sua cultura não é uma estrada que vai chegar na sua estratégia. Perfeito. Né? Acho que tem uma coisa também interessante de a gente abordar, eu queria até trazer alguns cases que a gente vive um momento com a ascensão das redes sociais e tudo mais, tá cada vez mais comum as empresas elas decretarem suas culturas como um artefato estratégico, principalmente aquelas empresas que têm realmente pontos de cultura como um diferencial. E aí eu vou citar alguns exemplos, você me complementa, traz alguns que te vierem à mente. Mas, por exemplo, pega uma empresa que hoje é uma grande referência no Brasil, que é o Nubank, né? O Nubank, ele prega, se você ouvir founders da empresa, principalmente a Cristina Junqueira, que eu acho que é quem fala mais sobre a cultura Nubank, ela vai dizer, né, que na estratégia inicial do Nubank, ali no day one que a gente falou, que os founders sentam para definir produto e etc., não sei quantos que é romantizado ou não, mas parafraseando um pouco do que eu entendo, eles definiram ali o mercado que eles iam entrar, já era um mercado de big players, etc e tal. Eles poderiam até ter diferenciais no produto, sendo um produto de banco digital já seria um grande diferencial, mas que eles entenderam que naquele mercado os clientes eram machucados pelo atendimento que era fornecido até então e acabavam tolerando aquilo por falta de opção. Mas há um pouco da tese estratégica de que se houvesse uma alternativa que fornecesse um produto e um atendimento melhor, eles conseguiriam, mesmo pegando incumbentes gigantescos, praticamente um monopólio ali, eles ainda assim conseguiriam suceder nesse mercado. Isso acabou determinando o valor número 1 da cultura deles, né? Que é uma obstinação pelo cliente. Não sei exatamente como que eles decretam isso, mas é como se fosse uma obstinação pela satisfação do cliente, né? Eu entendo que eles não colocaram isso só da porta para fora porque é bonito de dizer, mas você vê uma conexão direta com o que talvez seja o principal asset estratégico deles na guerra contra os grandes bancos, né? E é interessante quando você olha, né, a cultura deles, né? Então, eles publicam como um contraponto a outras culturas, né? E aí quando eles falam de bancões, eles devem estar se referindo ao Bradesco, a cultura do Bradesco, a cultura do Itaú. E a gente percebe uma diferença entre o que é a cultura do Itaú, né? Qual é a cultura do Bradesco, qual é a cultura do Santander, ou do Banco do Brasil, ou do Nubank, porque a gente acaba consumindo muito esses produtos, né? E a gente acaba até muitas vezes se identificando como consumidor com determinadas culturas, né? Sim.
Então isso é uma coisa interessante, né? Ou seja, a cultura também é uma forma, você publicá-la também é uma forma de marketing para você capturar pessoas que se enxerguem mais naqueles valores e naquela cultura, só que ele é uma faca de dois gumes, né? Se você não praticar aquela cultura que você está expressando, né, você vai ser detonado. Sim. Né? Então é super importante, né? Ou seja, a gente vê no caso do Nubank que realmente eles trabalham dentro dos aspectos culturais que eles publicam e valorizam. Você vê que a estratégia deles, a forma de execução deles é uma busca constante nisso, e a percepção de que eles estão, né, com fit, né, estão adequados à cultura que eles buscam, que eles expressam, está adequada à execução que eles têm, né? Interessante isso. Perfeito. Né? E você vê como você consegue pegar coisas exógenas da cultura, mas materializar em algumas coisas, né? Eu acho que toda mensagem que a gente grava para nós, a gente grava como imagem junto. E aí, se for pensar assim, pelo menos para mim, falar, Rick, você vai abrir uma conta no Bradesco, o que eu vou imaginar? Eu vou até uma agência, eu vou pegar uma fila, eu vou sentar na mesa com um rapazinho com aquele pulloverzinho de lã por cima de uma camisa social, assim, com zero vontade de estar ali comigo, né? Mais ou menos essa. E aí você pensa a experiência de criar uma conta no Nubank, um app legal dentro de um smartphone, etc. Não tô aqui para fazer talvez, E é interessante, talvez hoje, se você for ver o Bradesco, ele já tem conta digital, você pode abrir rápido e tal, não sei o quê, mas a cultura, ela é um negócio tão forte que ela já gerou até uma pré-concepção, né? De qual é o formato, né? Vai custar algumas gerações para apagar esse estereótipo que eu trouxe, muito complexo, né? É muito complexo isso, né? E talvez a empresa já está atuando de formas diferentes. A gente vê, por exemplo, nesse mercado, a gente vê uma busca muito grande do Itaú, né? A gente vê o Itaú se movimentando muito, né? Várias iniciativas que eles fizeram, né? Mas ainda tem, né, resquícios de uma cultura mais, né? Agora a gente viveu agora há pouco, né, que o Nubank passou em valor de mercado o Itaú. Sim. Né? Não é que o Nubank hoje valha mais um ponto de vista de resultado que ele entrega, o resultado é bem menor do que o Itaú, né? Mas do ponto de vista de crescimento, ou seja, o que vem para o futuro, ou seja, hoje estão pagando um preço no Nubank, não é pelo que ele vale hoje, mas é pelo que ele valerá. Né? O Itaú ele já é mais precificado pelo que ele vale hoje. E talvez um aspecto que mude aí é que a questão cultural e como eles descreveram na sua estratégia tudo isso está muito mais adequado com o que se pensa que é o futuro desse mercado do que talvez os outros bancos. Então, por isso que existe uma busca. Itaú, Bradesco, todo mundo investindo muito forte em tentar se remodelar. Perfeito. Né? Isso é super importante da gente entender o quanto a sua cultura ela expressa até mesmo, ela vai lá influenciar até no seu valuation. Né? E vai influenciar muito também em branding, que é um assunto que eu particularmente gosto muito, né? E o branding, para mim, uma possível definição, não é a única, mas o branding é a cultura da porta para fora, tá certo? Você tem a sua cultura da porta para dentro, de como que os colaboradores tratam as coisas, e você tem o comportamento da empresa, da marca, da porta para fora. É a cultura em forma de marca. O Itaú passou por um rebranding recente, provavelmente querendo manifestar ali, talvez tirar um pouco de ranços, né, do passado e já se posicionar no novo momento já com uma marca, um posicionamento mais adequado. E é muito mais custoso para você mudar uma cultura, né? Porque você tem que mudar tanto internamente, quanto também a percepção do mercado, quanto ao que você é. Né? É diferente o Nubank que já nasceu nessa determinada cultura, né? Sim. Então ele surfa uma onda, né? Ele surfa um mar muito mais tranquilo, né? Para uma empresa já estabelecida, um incumbente, tentar mudar aspectos culturais e se reposicionar difícil. É muito complicado. Até porque, a depender da velocidade, isso pode agredir alguns acionistas mais conservadores, né? Então tem... E ele vai passar por cultura. E a todo momento vai ser questionado, porque ele vai ter sinais trocados aí, né, de publicar uma cultura, mas ainda expressar coisas da cultura anterior e, né, vai ser ainda muito questionado. Então, sempre a mudança de cultura é uma coisa que eu acho, assim, extremamente complicada. Perfeito. É muito difícil. Perfeito. Nessa linha de também o uso da cultura como um artefato estratégico, eu vou citar mais duas empresas que daí eu tenho um pouco mais de proximidade.
Uma delas é a G4, acho que é uma empresa que faz bem, não entrando tanto no mérito sobre as bandeiras, mas sim sobre a forma como eles sabem promover aquilo que eles acreditam. Eu vejo que ela é uma empresa que ela procura pregar aquilo que ela que tá na promessa de marca, aquilo que está na promessa de produto que eles entregam, né? Então eles prometem entregar um produto que o empresário que contratar vai aprender a gerir melhor a empresa dele, a performar mais com a empresa deles, e eles estão a todo momento promovendo, tanto pela cultura dos fundadores, quanto por culturas. Lembra que eu falei, a mensagem ela sempre grava com uma imagem. Então, se alguém acompanha o G4, provavelmente já memoriza ou um dos fundadores ali decretando algum valor forte deles, ou imagens do escritório. Às vezes eles publicam aquelas imagens 11 horas da noite, a galera no maior auê, tocando buzina, e acaba cativando aquele desejo no empresário que às vezes está com aquela empresa dele meio rodando mais ou menos, ele sente que perdeu um pouco das rédeas do negócio dele, e ele fala, poxa, tudo que eu queria era ter isso, era ter uma equipe feliz, barulhenta, 11 horas da noite aqui trabalhando no escritório. Não sei se é o que todo mundo quer de fato, mas vamos lá, né? Entendendo assim, poxa, uma cultura de performance, de resultado, com a galera trabalhando feliz ali, eu acho que é um target a ser perseguido, e eu acho que o G4 acaba sabendo materializar bem essa cultura da porta para fora como objeto de desejo para acabar vendendo os produtos deles, né? E você vê que é um aspecto cultural que eles tentam colocar, a meritocracia. Meritocracia provavelmente deve ser um valor assim fortíssimo ali com eles, né? Porque eles trabalham muito isso em tudo que eles publicam, né? Ou seja, você trabalhou duro, comprometido, tá aqui o ganho. Eu conheço outras culturas que não valorizam tanto a meritocracia. Sim. Né? E não é a questão de estar certo ou estar errado. É qual é o aspecto que você quer propagar dentro da sua empresa, dentro do seu mercado de atuação, né? Isso define muito bem o que é cultura, né? Cultura não é uma ciência exata de certo ou errado, é uma coisa de adequado e principalmente ser legítimo. Sim. Né? Existem culturas de competição. Uhum. Né? Ambiente extremamente competitivo. Né? Existem culturas que valorizam, por exemplo, o contraditório né? Cara, vão... Incentivam, né? O conflito. Sim. Tem gestão que é gestão conflituosa. Uhum. Existem culturas que permitem isso, são permissivas com isso e gostam, e os negócios são negócios que também prosperam. Uhum. Né? Ou seja, são escolhas, mas que isso vai refletir em tudo, né? Na cultura das pessoas, o tipo de pessoa que você vai trazer para a empresa, como é que você vai entregar seus resultados, até muitas vezes a forma que você vai falar com o cliente, vai atuar com o cliente, né? Ou seja, o quanto que esses valores vão descrever como é que você vai agir dentro de determinadas situações, né? Perfeito. Eu vou falar de uma última cultura, assim, que essa eu acho que eu tenho um pouco mais de conhecimento de causa para falar dela, que é a da própria Hamper, né? A gente procurou trazer a palavra na própria marca, né? Rampar. Se eu fosse definir o que para nós a palavra-chave da empresa é crescer, né? Que está associado ali a rampar. E como que a gente materializa isso? Eu tenho certeza, eu tenho fortes evidências que o cliente só mantém com a Hamper enquanto ele está crescendo. A promessa de marca é ajudar uma empresa B2B a crescer. Se ele me contrata e não muda o resultado de vendas dele, ele não cresce, ele não tem por que continuar comigo. Isso é da porta para fora. Da porta para dentro, a gente tem muita consciência de que se a gente faz o nosso cliente crescer, o cliente permanece, a gente cresce. Então, o nosso crescimento ele é altamente dependente de a gente conseguir fazer o nosso cliente crescer. E para a empresa crescer da porta para dentro, as pessoas precisam crescer. Por isso, dentro da nossa cultura, desenvolver as pessoas é fundamental. Porque não tem como a gente gerar um descolamento de crescimento da empresa e o time não ter acompanhado. Isso já aconteceu. A gente já teve vezes que, digamos assim, a receita cresceu mais rápido que o talento. E aí isso acaba criando um desarranjo que vai ter que ser corrigido a médio prazo. Hoje, com muito mais conscientes, a gente olha muito mais para dentro, ter consciência de que se a gente não desenvolver um time que é capaz de sustentar aqueles milhões de faturamento que a gente está almejando, aquilo vai ser um pastel de vento e a gente não vai chegar lá. Então, em resumo, o crescimento do time determina o crescimento da nossa empresa, que vai
ter uma inferência direta no crescimento do nosso cliente, que acaba criando ali um círculo virtuoso que é meio que o centro da nossa cultura, é algo que está bem decretado dentro de casa. E ajuda a decidir nas situações o que você tem que fazer. Se fosse dar uma resposta assim, o que é o colaborador ideal e o que não é o colaborador ideal, eu diria assim, alguém que quer crescer provavelmente vai encontrar oportunidades dentro da Humper. Alguém que está muito mais afim de entrar no lugar para trabalhar escondidinho atrás de um monitor ali e ficar alguns anos sem ninguém reparar muito, definitivamente a Humper não é o lugar certo para essa pessoa. Uhum. É isso. Se alguém está, ao se desempenhar, né, você vai medir o desempenho dela e ela não está conseguindo apresentar um valor que o cliente perceba do seu trabalho, talvez seja uma pessoa que esteja com uma performance ruim de acordo com a cultura que a empresa implementou. Ou seja, você vai valorizar se existe um reconhecimento do cliente de que a empresa e o trabalho das pessoas estão fazendo o sucesso e o crescimento daquele cliente, né? Perfeito. Então, isso que acho que os exemplos que a gente está dando é justamente para ajudar, né, a entender o quão importante ou o quão a cultura é como se fosse o ar que a gente respira. Ele tá presente, você não precisa pegar ele, né? Mas a cultura, ela tá presente em tudo que a empresa faz. E você vê que, embora, no caso das 3 culturas que a gente mencionou, o cliente seja sempre um ponto muito importante, afinal é a fonte financiadora, imagino eu, das 3 empresas que a gente citou, você tem uma forma diferente de olhar. Por exemplo, nós não temos os nossos valores... nenhum valor que indica assim, algo assim, a gente existe para encantar o cliente, o que também não significa que a gente está no extremo oposto, mas a gente definitivamente nunca decretou assim, não, a gente tem que fazer tudo o que o cliente pedir e o cliente ele tem que sair daqui encantado. O meu cliente, ele não quer ser encantado por mim, ele quer uma plataforma que ajude ele a crescer. A gente tem isso muito claro e isso tem que estar expressado na nossa cultura, tem que estar muito claro para os colaboradores da empresa. Isso aí. E como que a gente implementa essa cultura? Vamos falar um pouquinho sobre a implementação, né? Porque a implementação já não existe, né? Porque ela já foi implementada, né? Acho que o implementar aqui é como que você dissemina ela. Como é que você cuida dela? Como é que ela evolui nesse processo, né? Acho que o implementar tem um pouco disso, né? De você documentar, ou você disseminar, você sustentá-la, você evoluí-la. Como é que é isso? Pois é, eu acho que tem um ponto aqui, César, que muita gente vai entender que se a gente for materializar a cultura, ela vai ser expressa em forma do Culture Code, né? Ou do código de cultura, para trazer na nossa língua aqui. Seria basicamente um documento, um slides, um documento no Word, no Notion, que quer que seja, que vai materializar ali o que são os valores da empresa, os princípios e os comportamentos esperados, digamos assim. E o que eu vou dizer aqui não anula a importância dessa documentação, porque é importante, pensando no colaborador ali no primeiro dia, ele já ter contato com esse documento, mas é importante a gente também entender que só isso não garante que a cultura existe, porque no final das contas é o walk the talk ali que vai fazer, realmente a empresa agir de acordo com aqueles valores que vai demonstrar. Eu faço questão, por exemplo, na Humper, e eu participo do onboarding de todos os novos colaboradores, né? Então, todo mês eu tenho uma sessão de onboarding, a gente agrupa os colaboradores novos, eu tenho 1-2 horas de conversa com a galera, e eu sempre explico algumas coisas. É curioso que as pessoas estão nos primeiros dias e estão naquele encantamento. Nossa, aqui, tô achando mágico, todo mundo é tão receptivo. E eu já seto algumas expectativas, falo, legal que você tá tendo essa percepção, fico muito feliz, mas também entenda que isso daqui é longe de ser uma cultura perfeita, tá cheio de rachaduras por aqui, vivendo aqui vocês vão encontrar. Mas isso é muita questão ali de reforçar algumas coisas e principalmente de reafirmar assim, eu espero que esses valores que eu como fundador estou falando, que vocês realmente encontrem. E se vocês não encontrarem, vocês têm a minha porta aberta para vocês virem discutir isso comigo depois, porque eu sou super interessado nisso, né? Eu acho que a cultura, ela, diferente da estratégia, a gente não fica adaptando ela a todo momento. A estratégia a gente pode, né, mudar conforme ela tá funcionando ou não. Mas a cultura, ela também não é imutável, né? Ela evolui. E aí, só antes de fechar e te devolver a bola, para mim, se eu fosse apontar uma forma de materializar a cultura, não seria necessariamente o Culture Code. O Culture Code, ele, na verdade, ele documenta a cultura, mas para mim, o que materializa é o design organizacional. E aí devolvo a bola para você, que sei que é um assunto que você gosta.
É o que eu falei para você, assim, lá, né? Eu acho que a cultura, ela é o guardrail, né? Nesse sentido, né? Então, quando você vai olhar no seu design organizacional, você vai olhar na tua estratégia, você vai olhar na forma que você quer compor o time em si e ele trabalhar em prol daquele objetivo que foi traçado para a empresa, muito da cultura vai ser aplicada nesse momento, né? Então, o que a gente está falando do design organizacional, por exemplo, se eu expresso que eu quero trabalhar de forma muito clara lá com o cliente, como a gente falou do Nubank, né? Ou seja, eu vou investir, eu vou ter um design eu vou ter estruturas na empresa, eu vou ter responsabilidades claras que vão estar alinhadas com aqueles valores. Uhum. Você né? tem que, por exemplo, nesse caso que você falou, empoderar a ponta. Total. Para você encantar o cliente, quem está na ponta tem que conseguir resolver o problema do cliente, porque não adianta você falar que encanta o cliente, só que quando o cliente precisa de uma ajuda, ele cai num call center, aquela atendente não tem autonomia nenhuma para resolver nada, o cliente ele só resolve o problema dele quando ele consegue subir 3, 4 linhas acima e fala com o supervisor, só que ele gastou uma tarde inteira, então qualquer possibilidade de encantamento foi pro vinagre. E o que acaba depondo contra isso é o design organizacional. Sim, eu tenho um grande amigo que conta um exemplo que ele vivenciou. Então, ele estava atuando como CEO de uma empresa, e eles tinham um call center, e era um call center de uma empresa de telecom, e um cliente ligou para. Então, um dos valores culturais que eles tinham lá muito claros era atender, não importasse o esforço, a necessidade do cliente. Então, tinha que se esforçar ao máximo para resolver os problemas do cliente. Beleza. E aí a atendente ligou e o cliente falou assim, olha, eu estou tentando fazer com o telefone aqui uma ligação para pedir uma pizza e não estou conseguindo, não completa a ligação, o telefone não funciona, uma porcaria. O problema ali não era um problema do técnico. Celular do cara, não, era um problema técnico, mas um problema extremamente complexo, era uma rota provavelmente que não estava funcionando e tal, não sei o quê. E normalmente, olha, senhora, a gente não tem o que fazer, eu estou abrindo o seu chamado, e o seu chamado vai ser atendido, em tantos dias a gente vai te responder. E teve uma atendente que, nesse caso, o que ela fez? Ela falou, senhor, qual é a pizzaria que o senhor quer? Qual é o telefone da sua pizzaria? Pegou o número do telefone da pizzaria. Qual a pizza? Então, eu estou ligando lá. Qual é o seu endereço? Pode deixar. Então, já pedi a sua pizza, eles vão entregar daqui a 30 minutos, o valor vai ser tanto, eles vão cobrar. Eu abri o seu chamado para a gente resolver o problema, mas tem mais alguma coisa que eu posso te ajudar nesse momento? Uhum. Né? E ele fala que no dia seguinte, ele falou, cara, ele ficou sabendo da história, ele falou, porque na métrica do negócio, ela demorou, um atendimento que devia ser feito em 1 minuto e 30, ela demorou 10 minutos para fazer um atendimento. Então a performance dela pelas métricas foi uma porcaria. Uhum. Se for um ambiente por meritocracia, operação e tal, não sei o que, se fosse uma cultura dessa, ela talvez fosse até punida. Sim. Como é uma cultura pelo encantamento do cliente, no dia seguinte ele chegou no call center até com flores para ela, para agradecer pela forma que ela expressou a cultura da empresa. Uhum. Então esse é um pequeno aspecto, ou seja, quando a pessoa a gente consegue entrar dentro da alma dela, ou seja, e o design organizacional é o que proporciona que você expresse efetivamente os valores culturais que você tem, né? Então, esse é um exemplo muito legal que ele conta sempre, assim, eu vejo com muita felicidade ele contar, ele ter vivenciado isso, né? Isso é muito legal. Perfeito. Não, e eu sempre, quando a gente fala no assunto design organizacional, que é um assunto que eu particularmente gosto muito, eu manifesto que acho que founders gastam muito tempo pensando a estratégia de go-to-marketing, pensando o que o produto tem que ter, não deveria ter, quem é o ICP, e o organograma da empresa é aquele puxadão, assim, de gente pendurada, que você percebe que não tem estratégia nenhuma naquilo, não tem fluxo de trabalho, cadeia de valor, visão nenhuma, e quanto de oportunidade que tem, né? Em único exemplo que você trouxe aqui, como que a cultura pode agir? Você poderia ter casos que, se a empresa ela é puramente data-driven e olhar pelos dados que ela prestou um mau atendimento, você poderia ter uma cultura muito hierárquica, ela tomar uma chamada do chefe dela, porque ela não agiu de acordo com o protocolo da empresa. Isso. É uma empresa muito protocolar, muito pro forma, ela poderia também ter sido punida porque ela não seguiu os processos, né? Sim. E tudo isso que promove ali é a cultura e o
fluxo de trabalho. Não, e pode ter, por exemplo, vamos lá, ela pode ter implicações do que ela fez ali, né? Se fosse uma indústria farmacêutica, de repente, né? Ela tomar uma atitude dessa, né? Envolvendo saúde, alguma coisa, cara, poderia ter outras implicações. Sim. E por isso que a empresa precisa ter uma cultura um pouco mais rígida. Pode acontecer das culturas e um caso desse pode ser até que recriminado, né? Sim. Mas especificamente o que é interessante aqui é que não é qual é a cultura, mas é como que a cultura sendo um guardrail e ela sendo bem utilizada, ela vai influenciar de tal forma a estratégia, o design organizacional, todo o dia a dia, a operação, os rituais, a gestão, que ela vai ser facilmente percebida. Perfeito. Né? Em ações que as pessoas vão naturalmente fazer aquilo. A menina não deve ter pensado na hora de atender, nossa, vou fazer alguma coisa alinhada com a cultura. Talvez ela agiu por um valor pessoal dela. Mas estava já estava já imbuído dentro dela. Falou, não, vou fazer. Né? Então, provavelmente foi como a empresa comunicou, como a empresa trabalhou isso e ela expressou aquilo de forma correta. Eu acho que isso está no cerne da questão aqui, César. Eu acho que os comportamentos das pessoas, eles são ditados pelo aquilo que a cultura promove e pelo quão ela é permissiva ela é. Eu acho que no limite, a gente fala muito sobre autonomia aqui dentro. Eu acho que às vezes a pessoa ela não faz o melhor pelo cliente porque ela não quis, ou sendo pejorativo porque ela foi braço curto. Muitas vezes ela deixa de fazer algo que ela não sabe se ela pode ou não. E esse não saber se ela pode ou não é onde tem uma falha de cultura, que daí passa por tudo que você falou agora, comunicação, rituais, a formalização do design organizacional e até onde vai a autonomia de cada papel, o que você poderia fazer. A gente tá muito limitado aqui falando de um caso, de um atendimento a um cliente, poderia ser várias outras coisas. Tipo assim, um colaborador fez algo estranho no escritório, que a gente não sabe como agir em relação àquilo. O que vai determinar se aquilo é certo ou errado? O que vai determinar se alguém que viu aquele comportamento errado deveria reportar ou não? A cultura e toda a formalização dela ao longo de toda a cadeia ali, né? É isso aí. Boa, vamos tentar agora aterrissar um pouco mais com algumas coisas mais práticas aí, né? Se você fosse pontuar algumas coisas que a gente tem que evitar na hora de definir cultura, o que você elencaria? Para evitar você ter um valor que você não vive. Se você não tiver um valor, né? Se tiver um valor expresso ali que você não vive, hoje está na moda, né? Pegar os valores bonitinhos, né? Vai no ChatGPT, pega lá, me dá valores para minha cultura. Você pega aquilo lá, publica para todo mundo, que é muito fluffy, muito entra bonitinho. no site de uma empresa que você admira, entra no site de uma empresa que os valores. Né? Você copia, mas eles são incompatíveis com a prática, né? E aí eu acho que é muito cínico, né? Você vai demonstrar um cinismo. Você vai virar piada. Né? Eu acho que esse é o grande problema que pode existir, né? Perfeito. Para mim, a palavra-chave de cultura é legitimidade, né? A cultura, ela tem que... Realmente, a gente vive aquilo que a gente é. Não adianta a gente pegar uma empresa que a gente é um wannabe. A gente pode admirar a estratégia e várias coisas daquela outra empresa, mas a gente não vai conseguir se comportar como aquela empresa, porque... pegar, sabe, uma empresa SaaS que a gente admira muito no Brasil, sei lá, um Slack. A empresa, ela tá numa outra região geográfica, foi criada num outro contexto para resolver um outro problema, tá em um outro estágio, aí a gente vai copiar os valores dela e tenta comungar com esses valores aqui, não vai fazer sentido nenhum, né? Sim. A cultura, ela tem que ser legítima. E pegando aqueles founders que tiveram menos oportunidade de inferir na sua cultura e aí hoje estão ouvindo a gente e falam assim, poxa, beleza, a minha cultura... Eu tive menos oportunidade de definir, ou talvez eu até tentei, eu me esforcei um pouco, acho que é o caso mais comum. Eu tento promover ali uma cultura, mas quando eu vejo no comportamento das pessoas, não é o que realmente eu procuro pregar. Vamos entender que é uma cultura fraca, né? Ou que está confusa, difusa para as pessoas ali, que riscos, que colaterais que isso pode trazer. Eu acho que a colaboração e sinergia, né, você vai afetar completamente, né, ou seja, quando é uma cultura fraca, né, você tem pessoas divergindo na forma, né, imagina você numa estrada que não tenha, não tem asfalto, né, ela só é um campo aberto, em um deserto, não tem asfalto, não tem guardrail, não tem linha,
cada um faz o caminho que acha mais adequado, né? Até alguns Todo começarem a bater. É. Começar a trombar e bater. Eu acho que é esse o cenário, né? Quando você tem uma cultura fraca, você tá no meio de um deserto, você pode ir para qualquer caminho e você não tem um guardrail para te guiar. E aí cada um acha qual é o melhor caminho, né? De repente o caminho reto é o caminho que no meio do caminho você não tá vendo, tem um precipício. Sim. Né? E você poderia ter dado a volta e tudo mais. Então é um pouco desse exemplo, né? Eu acho que tem outra coisa que acontece muito com estruturas fracas, é a formação de silos. Perfeito. Porque aí as pessoas vão identificar, é isso que acontece, as pessoas identificam quem compartilha de alguns valores. É na falta de uma cultura central, pequenos grupos formam pequenas culturas. E aí você tem, por exemplo, e é muito comum você ver em empresas, áreas que são muito mais permissivas ao erro, áreas que são implacáveis com o erro, áreas que a gestão é feita por conflito, áreas que a gestão é extremamente complacente, né? Então, por quê? Você vai ver que como não existiu o estabelecimento claro de uma cultura, o que é que a gente valoriza, o que a gente não valoriza, você vai ter como se fossem pequenas culturas dentro de uma só, né? E aí, geralmente, quando a gente pega em geopolítica, né? Quando você tem num país só várias culturas diferentes e elas não se conversam, isso vai dar guerra. Né? Então, dentro da empresa, para mim, é a mesma coisa, né? Então, eu acho que essa é uma das formas, né? Ou seja, diversas culturas e silos diferentes, vai dar problema. Sim. Você vai ter uma guerra ali dentro. Sim. Você tem casos, né? Aí você tocou num assunto que eu gosto bastante, né? Você tem casos de impérios que conseguiram durante muito tempo, né? Pega o caso do Império Otomano, acho que durou 6 séculos com culturas completamente diferentes, mas eles criaram algum modelo de governança um pouco mais tolerante, diferente, por exemplo, do Império Romano, que procurava padronizar cada um dos povos conquistados, né? Sim. Ambos os modelos tiveram sucessos e fracassos, bem menos ao caso analisar, mas ainda pegando explorando mais a analogia de impérios e de guerras, você sabe que a forma que muitos generais usaram para vencer exércitos maiores era quebrando esses grandes exércitos em exércitos menores. Se você conseguir de alguma maneira desarticular, isso está na história de César, de Alexandre o Grande, de Aníbal, os grandes conquistadores ali, muitas vezes eles tinham um exército menor do que o exército inimigo, eles conseguiram de alguma maneira desarticular, fragmentar. Tentando trazer isso para a realidade do que a gente está falando. Tenha em mente de que se a sua empresa não tem uma cultura de unidade e ela está fragmentada, assim, nós de produto achamos que eles de vendas que estão errados. Se você tem essa cultura de silos que a gente está falando, é muito mais fácil de um concorrente seu te bater, porque você não está conseguindo unir todas as forças numa mesma direção. Você está lidando, quer dizer, mais com ofensores internos e lidando com guerras civis de departamentos do que com um ofensor externo, que seria um concorrente, uma crise ou qualquer outra coisa, né? Uma outra coisa que não é incomum, Ricardo, founders que têm sucesso, muitas vezes, eles se apropriam do sucesso, né? E, cara, foi a cultura que eles estabeleceram lá no começo e a empresa cresceu. E a empresa vai ela vai trazendo estrangeiros, né? Para dentro de si e você vai adquirindo outras culturas, você vai adquirindo outros aspectos, né? Então, a cultura não é aquele negócio que você definiu lá quando você e seu sócio definiram lá no começo e ela vai ser para sempre. Sim. Ela vai criando ali, né, os seus tons de cinza ali, ela vai sendo ajustada, né? E eu vejo que uma cultura fraca pode ser quando o founder, ele de alguma forma, ele continua querendo imputar de uma forma tão forte, ele deixa de ouvir as mudanças que estão ocorrendo. Sim. E aí, pela força, ele consegue implementar algumas coisas, mas que na prática não são mais executadas. Perfeito. Né? Então esse para mim é um risco, ou seja, eu vejo em algumas situações isso acontecendo, né? E tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. Perfeito. Né? Para mim, claramente, César, uma empresa, ela passa pelos estágios de vida como uma pessoa, né? A empresa, ela tem a fase de infância, de adolescência e de vida adulta e de vida madura, é a mesma personalidade, é o mesmo ser. Mas o nível de responsabilidade, o tipo de comportamento muda em cada estágio desse, né? Sim. E aí, para te mandar uma última pergunta, assumindo que a empresa evolui e que a evolução da cultura precisa acompanhar, se eu fosse citar algumas boas práticas para tentar manter a argila da cultura fresca ainda para conseguir ainda ir modelando ela para ela se adequar, o que você apontaria? A forma de você ir modelando a cultura é você reforçar a todo momento ela, né?
Porque aí você vai ouvir até falar, cara, mas será que a gente está realmente exprimindo esses valores? Ou será que a gente não tem que mudar um pouquinho esse valor para adaptar ao que efetivamente a gente está fazendo? Então, uma comunicação clara, constante e repetitiva. Você toda hora tem que repetir. Eu acho que essa cultura, ou seja, parece que é um negócio pesado, né? Mas lembre, isso é o guardrail. Isso é o guardrail. Você vai ser taxado de cínico, taxado de inconsistente se você não conseguir cumprir aquilo que você pregou como cultura. Né? Então, muito cuidado com isso. Eu acho que um outro ponto é reconhecer todos os atos que estão compatíveis com a cultura. Né? Vale a pena você reconhecer. Então, esse caso que a gente falou, né, de dar flores para a pessoa que expressou um ato que foi muito diferente, né? Ou seja, o reconhecimento, ele reforça. Ele tem o poder de mostrar para os outros que alguém está vendo e isso é valorizado. Né? Ou seja, então essa para mim é uma outra boa prática. Né? Todos os seus rituais e todos os eventos que você fizer na empresa, né, eles são também uma oportunidade para você expressar os seus valores, né? Então, por exemplo, lá eu gosto de uma coisa, por exemplo, a Eduz, né, e eles têm um código de cultura muito forte, né? A Eduz tem um investimento que o Eugênio faz, né, que é o founder da Eduz, muito forte na questão de exprimir a sua cultura e poder oferecer isso ao mercado, né? E ele tem ele tem algumas práticas que são muito simples, mas, por exemplo, toda reunião tem o check-in e o check-out. Toda reunião tem um check-in e check-out. E a oportunidade que se tem no check-in e check-out é até mesmo de não existir a reunião. Se as pessoas que vão começar a reunião, elas expressam que elas não estão bem, não se faz a reunião, porque as pessoas não estão bem para fazer aquela reunião, por mais que aquilo seja importante, mas se as pessoas não estiverem bem, não tem como. Se pessoas boas vão conseguir fazer a empresa crescer, pessoas não bem, elas vão ser tratadas para que elas desempenhem bem. Então, a gente tem que trabalhar na essência das pessoas. Então, você vê que é um ato muito simples, um check-in, um check-out. Né? O check-out é muito mais para avaliar, cara, essa reunião funcionou? Eu melhorei? Teve algum aprendizado? Né? Ainda continuo mal como eu entrei na reunião? E é legal que as pessoas no meio da reunião, se a pessoa fala, eu não estou bem, a gente vai fazer a reunião, a forma na qual você vai interagir com a pessoa muda. Então você vê que é um aspecto cultural que um ritual pode trazer um aprendizado bacana, né? Bem interessante. Então eu acho que tem isso. E de alguma forma tentar medir quais as pessoas que estão aderentes à cultura. Né? Para você buscar uma boa prática, tem gente que não vai se adaptar à cultura, que não está compatível, e talvez eles vão ser detratores da sua cultura. Né? E você tem que tomar cuidado, porque essa corrosão na cultura, se ela não for tratada, né, uma hora despenca. Né? Então, medir e saber quem não tiver aderente à cultura não pode ficar, né, porque senão você está contaminando ali algo que é extremamente importante para a empresa. E volta ao ponto que não é certo ou errado, né? A pessoa que não está alinhada, ela não está errada. É isso aí. Ela só tem, talvez, um pacote de valores que seria mais adequado ela trabalhando num outro lugar do que trabalhando na cultura dessa empresa. Você falou de um ritual da Eduz, eu queria falar de um ritual da Hamper. Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo dele, que é a resenha de sexta-feira. Inclusive, hoje a gente tá gravando, eu vou estar de fora, mas eu faço questão de estar presente. A gente pega os valores da empresa e na sexta-feira a gente para a empresa, realmente para fazer um check-out da semana, ali 5 horas da tarde, a gente já tá desligando os motores na sexta-feira e a gente faz reconhecimentos em cima de cada um dos valores da empresa. Então, por exemplo, um dos valores da empresa é que a gente tem que estar em constante mudança, que o nosso mercado muda, a gente tem que mudar sempre para se adequar e inovar. Então, toda resenha tem que ter alguma entrega. Alguma área fala alguma coisa nova, pode ser uma feature no produto, uma coisa nova no nosso canal de marketing, qualquer coisa assim. Performance importa na Hamper, então tem uma sessão ali que a gente faz reconhecimento de pessoas que performaram fora da caixa, uma pessoa que fez uma entrega excedente, uma pessoa de vendas ali que naquela semana vendeu muito bem. Normalmente são vários reconhecimentos que acontecem. A gente valoriza muito o trabalho colaborativo, então sempre que tem uma ajuda interna, e é muito legal que a gente acabou com um pouco de conflitos nós e eles, porque nessa hora vai um vendedor lá na frente e fala, eu queria reconhecer o CS, que, pô, eu fechei um cliente, eu não sabia, o cliente ele entrou meio atravessado,
precisei de uma ajuda, a gente entrou juntos na call e a gente reverteu esse cliente um caso. Coisa que antes, quando a gente não endereçava, ficava um toma lá da cá, né? Pô, esse cliente não é meu, eu sei que fechou errado e tal. E um último, como eu falei, né, que o cliente crescer é importante, sempre em alguma resenha alguém vai contar algum case de algum cliente que a gente ajudou naquela semana a crescer, para que a galera materialize, né? Senão fica também muito só, a Humper existe para crescer, a gente põe na parede, fica bonito pra caramba. É legal pegar, ó, a gente pegou, cara, tem aqui uma transportadora de Curitiba, quando contratou a Humper, tinha 4 funcionários, um ano depois tem 40 funcionários, o cara falou 80% das vendas deles vem da Humper. Vai contar essa história lá. É legal esse caso que você falou, né? Nossa cultura, o nosso objetivo é crescer, né? Se a gente for fazer aquela semelhança que você falou com o corpo humano, né? Ninguém nasce para crescer e comer. Né? É como a empresa ela vai crescer, ela tem que crescer e ela tem que dar dinheiro, né? Se fosse o comer, né? Dar dinheiro. Ela não existe para isso. Isto é uma necessidade inerente. É inerente. A cultura não é isso. Né? A cultura é muito mais do que isso. Né? E aí você começa a entrar em outros aspectos que é um pouco da motivação, né? O que te motiva a fazer tudo isso, né? Então é um assunto, ou seja, eu acho que pra gente, né, a gente tá encerrando e entrando já nos nossos ups and downs, mas eu acho que a gente tentou nesse episódio exemplificar um pouco de que não é um assunto bobo, não é um assunto fluffy que você deixa ali um dia a gente vai falar, né? Cara, trabalhar sobre a cultura é um exercício constante, todo dia você pratica a cultura, todo dia, né? Como você respirar, né? Você está todo dia expressando a sua cultura, né? E se é algo que não é gerenciado, né? Se você não tomar as rédeas disso, ele vai ser descontrolado. Sim. Né? Eu vou trazer uma última resposta aqui também, tentando trabalhar uma metáfora, né? Eu falei assim, para a cultura ser evolutiva, a gente tem que ter uma sensação de que tem sempre um pouco de argila modelável ainda, e aí vem sempre a pergunta assim, qual que é o tamanho da inferência que cada colaborador que entra na empresa tem na cultura? Às vezes até uma pessoa de mais alto calibre, tipo uma diretoria entra. Não dá para negar que tem uma grande inferência. Mas eu acho que nessa metáfora da argila, ninguém tem o direito de ir lá na argila fresca e apertar e modelar para o que ela acha. Mas é inegável que cada pessoa que entra coloca um pedacinho da sua argila naquela argila que tá fresca, e aí cabe a quem é mais guardião da cultura, provavelmente founders, depois liderança, área de gente e gestão, e sempre modelando. Tem hora que dá uma entortada, tem hora que a modelagem ali não sai exatamente como estava, e aí você vai lá e faz uma manutenção e arredonda de novo. É isso aí. Bora pros ups and downs aí, puxa um down para nós. Eu acho que a preocupação é quando você define, né, top-down, e os líderes pouco vivenciam aquela cultura, né? Então eles acham que os outros têm que fazer aquilo tudo e eles pouco vivenciam e geralmente vão pelas coisas bonitinhas, legais, né? Então eu acho que isso é um down assim tremendo, né? E para mim isso é devastador para a empresa. Né? Isso é devastador porque não para de pé, as pessoas começam a reconhecer e você começa a virar piada. Boa. Cara, para mim um down é os founders, eles atribuírem que tem um determinado estágio que o assunto cultura vai ser endereçado e isso é delegado para uma área específica. E a gente vê em algumas empresas pessoas com cargo de pessoas e cultura ou departamentos que se chamam, né, cultura e pessoas ou qualquer coisa parecida. E a gente tem expectativas de que a gente vai delargar para essa área definir o que é a cultura e também endereçar todos os problemas naquela cultura. E vale trazer que a gente preparou um episódio que, de certa forma, poderia ser encarado como uma extensão desse daqui. A gente vai falar um pouco sobre a formação da área de gente e gestão em algum momento. Mas tem muita gente que acaba associando isso. Quando eu tiver talvez 30 colaboradores, ou quando eu tiver 50 colaboradores, aí o assunto se torna importante. Mas aí eu trago uma pessoa que vai resolver isso para mim, né? E volta ao ponto que a gente abriu já o episódio falando, né? A cultura, ela existe desde o dia 1 ali. Tá naquelas coisas que são importantes, pero não mútil, né? Naquele quadrinho ali que você fala, um dia a gente toca nisso, né? Vou puxar o meu up aqui. Eu acho que
independente da estratégia que você for definir, você precisa identificar, ou seja, founders que conseguem, dada a sua estratégia, desenhar quais são os aspectos culturais que podem agir a favor e contra aquilo. Né? E mesmo que não sejam os aspectos que você tem, ou seja, vamos desenhar uma estratégia. Então vou dar um exemplo aqui, eu quero ser uma empresa de produto, mas uma das culturas que a gente tem é atender o cliente de forma profunda à necessidade dele. E talvez eu esteja muito mais vinculado a um histórico, uma cultura de servir como um serviço, fazer a customização e fazer alguma coisa muito tailor-made, como a gente chama, né? Bem customizada para o cliente, que isso vai depor contra a minha estratégia de produto. Então, quando eu identifico isso, eu tenho uma estratégia, mas eu tenho aspectos culturais que depõem contra aquilo, qual é a ação que eu preciso tomar de longo prazo? Para que eu faça a transformação ou de adaptar a minha estratégia, ou vou ter que fazer um longo prazo, algo muito difícil, hard pra caramba, para chegar e mudar a minha cultura. Né? Então, empreendedores, né, empresários, executivos que têm essa visão, que conseguem fazer essa conexão entre a sua estratégia e a sua cultura e buscam entender onde que eles podem conflitar e quais as transformações que precisam, eu acho que, cara, quem tem essa visão tem uma clareza muito boa e uma possibilidade de sucesso maior. Boa. Bom, para mim um up é o founder fazer o walk the talk ali da cultura, né? Eu não vejo outro caminho de uma cultura forte que não seja sustentada, patrocinada primariamente pelos founders. Eu acho que muita gente na equipe vai ter poder de ser detratora de cultura, mas destruidora de cultura, só os founders. E aí, se eu fosse citar um exemplo, por exemplo, a cultura ela é colocada à prova em vários momentos. A gente na Hamper sempre valorizou empoderar a pessoa que está na ponta mais próxima do cliente, né? A gente tem um dos valores que a autonomia é igual ao tamanho da responsabilidade que a pessoa ela consegue carregar. Eventualmente, algum cliente pode me chamar no LinkedIn e falar assim: ô, Ricardo, tudo bem? Eu contratei o Hamper, eu tô com um desafio aqui de usar, eu tô falando com o seu atendente, mas eu queria falar com você. E o que é, né? Vamos entender que poderia ser natural ele procurar. E algumas vezes eu já contornei a situação alegando a cultura e o cliente entendeu. De trazer assim, olha, a pessoa que está te atendendo, ela tem a especialização para resolver o seu problema, coisa que eu não tenho, e ela tem plena autonomia. Então, por mais que, né, olhando no LinkedIn, dá a entender que eu resolveria mais rápido por eu ser o dono da empresa, no final do dia, aquela pessoa tem as ferramentas para resolver. E eu ser até um pouco professoral explicar assim, se eu resolver o seu problema e atravessar aquela pessoa, eu vou ferir um valor da minha cultura, que é tirar a autonomia daquela pessoa que poderia resolver o problema. Alguns casos, alguns caras esquentadinhos já falaram assim, pra merda com a sua cultura, eu quero meu problema resolvido, mas daí é um cliente que também não tá alinhado com a cultura que a gente quer defender ali dentro. Na maioria dos casos, o cliente, ele entende, na verdade, ele só queria algum atalho para resolver o problema dele um pouco mais rápido, mas ele aceita a resposta e a coisa segue. Só para fechar, né, eu acho que é uma oportunidade que aparece de a gente realmente exercitar. Se na primeira oportunidade que aparece de você rasgar a cultura por algo que parece um bem maior, fala, pô, mas é receita no final do dia ali, eu não podia perder, você não tá, de fato, patrocinando tua cultura, né? Sim, muito bom. Boa. Fechamos? Fechou, cara, até o próximo. Valeu.